Meus queridos, meus amados irmãos, tanto os da graça quanto os do sistema religioso, seja ele lá qual for, graça e paz a todos vocês. Hoje, no dia 30 de dezembro de 2024, o penúltimo dia do ano, eu espero encontrá-los todos reinando em vida. Quando eu digo todos, aqueles que o véu foi tirado, que despertou dentre os mortos e que hoje tem a revelação do Evangelho da graça de Deus, dada então somente pelo Espírito Santo. Eu sempre vou dizer, sempre digo, é assim que eu creio, não é dado por homem algum. Não é por meio de conhecimento secular ou conhecimentos seculares. Não é por conhecimento teológico, filosófico, seja lá o conhecimento que for. Eu tive o prazer de estudar bastante, tanto quanto secularmente e teologicamente, como vocês que me acompanham sabem da minha trajetória, tanto na área teológica quanto na área secular. Hoje sou um aposentado com 69 anos de idade, longe do sistema religioso, porque de lá eu me libertei. Hoje eu posso dizer que vivo uma liberdade plena no Espírito. Queridos, hoje eu quero tratar de um assunto cujo tema diz que o evangelho do sistema religioso tem rudimentos e preceitos dos homens. Eu quero ler em Gálatas capítulo 5, versículo 4, quando Paulo escreve aos irmãos da Galácia acerca da liberdade em Cristo, porque muitos ainda permaneciam debaixo do jugo da escravidão. Cristo já havia libertados, mas muitos preferiam lá permanecer. Como espiritualmente haviam sido libertos através das conquistas dadas por ele na cruz do Calvário, mas preferiam seguir Moisés, viver debaixo dos rudimentos. Então Paulo diz àqueles irmãos dali: Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firme, e não torneis a se colocar debaixo do jugo da lei. Escutai, eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Até mesmo um gentil, caso circuncidasse, seria obrigado a guardar toda a lei, mesmo a lei sendo dada tão somente aos judeus. Separado estáis dele, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendo caído. Infelizmente, irmãos, é assim que os nossos irmãos se encontram. O véu está posto, a mente cauterizada,
cegos espiritualmente falando, alimentados com leite, não entenderão nunca a revelação do Evangelho da graça de Deus. Por incrível que pareça, há uma diferença muito grande do Evangelho sem graça. É isso mesmo, porque o que lá eles ensinam, pregam, é sem graça. Então há uma diferença desse sem graça deles para o da graça de Deus. Porque este, evangelho pregado pelo sistema religioso precisa de rudimentos, de preceitos, junto com os ritos, com as liturgias, com os cerimoniais, com normas e regulamentos estabelecidos pelos homens que lá estão, que se dizem ser uma autoridade espiritual sobre a vida dos filhos de Deus. Sem essas e outras coisas, para eles não é evangelho. Evangelho para eles tem que ter tudo isto que eu acabei de citar. Então é um evangelho sem graça, é um evangelho cheio de todos rudimentos e preceitos, o que a graça não tem. Nós não temos templo, nós não temos pastores, nós não participamos de ritos, de liturgias, de cerimoniais, nós não dizimamos, nós não ofertamos, nós nos livramos de todas essas obras. Essa é a rotina, na verdade, do evangelho e da religião. Lá o homem é o centro. Lá os filhos de Deus que lá estão não conseguem enxergar sem que haja um guia. Eles têm que ter um homem sobre suas vidas, um líder humano. Então eles acatam todas as suas ordens imperativas sem questionar. Eu sempre costumo citar aquela brincadeira de criança: tudo que o mestre mandar, faremos tudo. E é assim que se comportam os nossos irmãos, que também são filhos de Deus. A diferença é que o véu está posto, que a revelação da graça de Deus ainda não os alcançou. Então, eles se submetem à liderança de um homem e, sem questioná-lo, tudo aquilo que ele lhe ensina. Porque eles utilizaram de um texto bíblico e colocou isso na mente dos incautos, dizendo: obedecei os vossos pastores em tudo. Então isso se dá pelo fato de se ouvir pessoas que estão como líderes afirmarem impiedosamente que devem ser respeitados. E a igreja deve, aspas, obedecer a eles. Porque se eles desobedecerem às ordens desses tais homens, eles prestarão contas a Deus. É assim que, como eu disse ontem, é desse jeito. Eu quero fazer a leitura do livro do profeta Ezequiel, no capítulo 34, dos versículos 1 ao 6. Veio a mim a palavra do Senhor: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Lógico que essa aqui era uma profecia, como toda a Bíblia, para Israel. Mas veja se nos nossos dias esses homens que se dizem pastores não estão se comportando tal quanto eles se comportavam naqueles dias.
Assim diz o Senhor: ai dos pastores de Israel que se apresentam a si mesmo. Não é assim que eles estão hoje? Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscaste. Mas dominais sobre elas com rigor. Versículo 6: as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Versículo 7: portanto, ó pastores, ouvir a palavra do Senhor. Versículo 9: portanto, ó pastores, ouvir a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eu estou contra os pastores, e requererei as minhas ovelhas das suas mãos, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmo. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. A leitura desse texto não dá nenhuma base para que esses homens se auto-intitulem pastores. Eles não podem ler esse texto, pegar esse texto e dizer que eles foram vocacionados, que eles foram chamados, que eles foram separados como pastores para liderar os filhos de Deus, que eles chamam de ovelha. Nem rotularem os nossos irmãos que lá estão de ovelhas. Mas esse texto apenas para que entenda o que estava acontecendo. O profeta Ezequiel profetiza. Então ele diz: ai daqueles de Israel que se apacentam a si mesmo e não cuidava das ovelhas. Nos dias do Cristo Nazareno, ele disse que veio buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando se vive nesses lugares que eles chamam de igreja, que nós chamamos de sinagogas, lá eles seguindo o quê? Preceitos e achismos dos homens, e ainda vivendo debaixo dos rudimentos da lei de Moisés, lá seguindo Jesus de Nazaré, que era judeu, nascido de mulher. Jesus não era cristão, todos eram judaizantes. E sendo judaizante, tinham que viver segundo a lei, inclusive o Cristo Nazareno. A sua manifestação se deu em carne, natureza 100% humana, nascido de mulher, de uma judia. Ele era um judeu, portanto, se veio cumprir a lei, tinha que guardá-la na íntegra, na sua totalidade. Mas quando cumpre toda a lei, o que ele diz? Tetelestai, está consumado. Jesus morreu, ressuscitou. Agora é o ressurreto, agora é o ressuscitado. Não mais o Nazareno nos dias da sua carne. Quando eu me refiro ao ressuscitado, porque houve um período de 40 dias, salvo engano, que ele ainda, depois de ressurreto, apareceu a alguns irmãos, alguns discípulos, até que foi assunto aos céus. E ele em espírito apareceu a Saulo de Tarso.
que o reconheceu, a sua voz ali no caminho de Damasco. Então o que Saulo de Tarso fez? Abandonou de vez o judaísmo, por causa de uma revelação que ele recebe do Cristo ressuscitado, que é o Evangelho de Deus que lhe foi dado, para que ele alcançasse também os gentios, que agora, reconciliados, passam a viver esse Evangelho da graça de Deus. Esse é o verdadeiro Evangelho. É a verdadeira sã doutrina. Um entendimento sem rudimento, um entendimento sem preceitos alguns de homens. Agora, essa revelação nos submete tão somente ao Espírito Santo. É Ele quem nos guia, é Ele quem nos dirige. Reconhecemos que somos espirituais, não mais carnais. Os carnais vivem debaixo de rudimentos, sim, vivem debaixo de práticas, de obras. Ainda não se libertaram, ainda não entenderam que as conquistas foram na cruz e as conquistas foram espirituais. Então, Paulo foi chamado para ser o filtro. Paulo filtrou tudo aquilo que existia, que foi imposto através da lei de Moisés. Então Paulo agora se dirige e diz a eles naqueles dias: desperta, tu que dorme, levanta dentre os mortos, e ele te esclarecerá. Paulo diz: você é salvo, você é escolhido, você é filho de Deus. E essa palavra eu quero deixar também para os nossos irmãos que estão presos ainda dentro de um sistema religioso. Você é filho de Deus, você é um eleito, um predestinado. Saia desse lugar, saia desse evangelho sem graça e vem para o evangelho da graça de Deus. Abandona esses lugares. Deixe que o Espírito Santo lhe fale ao seu entendimento, ao seu coração, à sua mente, para que você passe a entender que Deus é Espírito e que Ele é adorado em espírito e em verdade, e somente os verdadeiros adoradores fazem isso. Que dentro desses lugares, debaixo de preceitos, de ritos, praticando liturgias cerimoniais, isso não é adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque vocês precisam de todo esse compêndio de coisas para que possa adorar. Ali tem ritos. Essas reuniões que eles chamam de culto, há liturgias. E os religiosos, sem essas coisas, eles não conseguem adorar a Deus. De domingo, principalmente, eu vou ao templo. O que fazer no templo? Buscar a Deus, adorar a Deus. É assim que eles dizem. E parece que quando sai de lá, é como se eles dissessem: eu cumpri a minha obrigação. Como se adorar a Deus fosse um dever, fosse uma obrigação. Mas é assim que eles se comportam. Agora vem a segunda-feira. Muitos só retornam lá no outro domingo. Alguns ainda vão durante algumas reuniões na semana. É como se dissesse: se eu participei no domingo, eu agora estou tranquilo, só no próximo.
É assim que o religioso faz, é assim que os religiosos se comportam. Queridos, abandone este lugar, estes lugares. Saia desse evangelho sem graça e venha para o evangelho da graça de Deus. Então está aí esta palavra. O evangelho do sistema religioso tem rudimentos e preceitos dos homens. Venha para o evangelho da graça de Deus. Graça neles. Divulgue, compartilhe. Dê o like. Não paga nada. Like aí. Não esqueça de likear. Vamos likear. Você que visualiza aí o like. Ok? Muito obrigado. Beijo no seu coração. Um forte abraço. Olha o coraçãozinho aí. Nós da graça de Deus amamos vocês.